Glória a Deus. Queridos e amados irmãos,
irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, recebam a paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Chegou mais um dia, meus irmãos, de domingo, do dia 13 de setembro de 2020, a exposição do livro do Apocalipse, a pregação pelo Divino Espírito Santo de Deus, qual Deus ocultou aos sábios e aos inteligentes soberbos e revelaste somente aos pequeninos. Glória a Deus, glória a Jesus, porque o Espírito Santo Consolador, esse vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito a vocês. Nós vamos hoje dar continuação, agora no capítulo 13, será pregado aqui sobre o Império Mundial da Besta. Glória a Deus. Lembrando aos ouvintes, irmãos e irmãs, o Emerson Nunes não prega baseado por teoria de achismo, nem por teoria de sabedoria humana, por meio de escolas teológicas, pré-tribulacionista, pós, med, meso, milenista, não. Sim, pelo divino Espírito Santo de Deus. A simplicidade do Evangelho. Glória a Deus. E por quê? Muitos entram em questões loucas acerca das Escrituras, em debates. Isso são coisas inúteis e vãs. Muitas divisões entre os irmãos devido à soberba. Cada um quer ter a sua própria interpretação. Prega baseado por relação, um relativismo ao pastor A, pastor B. Não, nós pregamos pelas Escrituras, pela interpretação correta da palavra de Deus. Quem é de Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos quem tem o Espírito de Deus, quem está com o espírito do erro. Aleluia. É como diz Jesus em suas palavras, em Mateus 13, verso 13. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouve, nem compreende. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Está vendo, meus irmãos? Então aqui só vai entender essa pregação simples quem tem o Espírito Santo de Deus. Agora, esses que deliram acerca de questões, contendas de palavra, cheio de blasfêmias ruins e suspeitas, Deus manda a gente se apartar. Se apartei de todo irmão desordenado. Meus irmãos. Então vamos aqui meditar nessa palavra do Apocalipse. Não é baseado também por necromancia, por misticismo, sincretismo, por supostas revelações dizendo que o anjo veio e deu a interpretação do Apocalipse. Não. Nós pregamos pelo Espírito Santo de Deus, qual Jesus já revelou a João, e a interpretação já está dentro da própria palavra. Meus irmãos, a Bíblia nos alerta acerca disso. Ainda que o anjo do céu vir pregar um outro evangelho, que não seja enquadrado com esse que Jesus nos ensinou, seja anátema, seja maldito, diz a Bíblia. Meus irmãos, que está sendo muitas filosofias, muitas falsas profecias, falsas revelações. Por isso que João diz: filhinhos, provai os espíritos se são de Deus ou se não são, porque há muitos falsos profetas na terra. Jesus também diz no seu sermão profético, em São Lucas 21, verso 8: virão muitos em meu nome, dizendo que o tempo está próximo, não vades até eles.
O que Jesus está dizendo? Que aparecerão pessoas até falando sobre a volta de Jesus, mas de maneira equivocada, herética, distorcendo a palavra, que não tem respaldo bíblico. E Jesus nos alerta acerca disso, o nosso Deus, em Provérbios 30, versos 5 e 6, que toda a palavra de Deus é pura, escudo é para que confia nele, e nada acrescentes em suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Né, meus irmãos? Então nós temos que ter cuidado. Em Apocalipse 22, verso 19 diz também: e se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. E aquele que testifica essas coisas diz certamente: eis que cedo venho. Eis que cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Está vendo, meus irmãos? Então, se alguém tirar alguma palavra desse livro, Deus fará que as minhas pragas desse livro que estão escritas nela caem sobre a pessoa. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Cuidado, porque nós temos que provar os espíritos. Como diz João 4, 1 João 4, provai os espíritos, provai a revelação, a profecia, a pregação, a visão, se tem respaldo bíblico e interpretação correta com as escrituras sagradas, com os 2000 anos de história da igreja, aonde a Bíblia menciona elementos para o culto. No Novo Testamento, fazemos. Aonde a Bíblia se cala, não fazemos. Porque, como diz lá em Provérbios, nada acrescentas para que não seja achado e repreendido como mentiroso. E a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Ambos serão lançados no lago de fogo e enxofre. Glória a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é a revelação de Deus, porque em Colossenses capítulo 1, verso 26, glória a Deus, o Senhor Deus também diz, glória a Jesus, aleluia, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, como diz também a palavra de Deus, em Deuteronômio, louvado seja Deus, capítulo 29, verso 29, aleluia, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que se cumpramos todas as palavras desta lei. Aleluia. Então, meus irmãos, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 13. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Abra a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 13. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que diz assim a palavra de Deus, livro do Apocalipse, capítulo 13, a besta que subiu do mar. E vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, com os pés como de urso e boca de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono, uma grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela?
e foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o seu nome, e difamar o tabernáculo, ao saber os que habitam no céu. E foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva para cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança dos santos. Só até aqui, irmãos. Glória a Deus. Oremos. Grande e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, contempla aí o texto que lemos, a parte 1, meu Pai, desta pregação do Apocalipse, capítulo 13, ó Pai. Fala conosco o que nós precisamos ouvir da parte do Senhor nosso Deus. Estamos aqui diante de um texto, meu Pai, um dos textos mais difíceis, os textos mais enigmáticos do Apocalipse. Mas o Senhor Deus é o Deus do impossível. É o Deus que abre nossa mente para pregar a Tua palavra. Porque o Espírito Santo, o Consolador, esse vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito, da minha palavra aos Teus servos e profetas. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, eis aí a palavra de Deus, o texto que lemos do Apocalipse, que vai narrar a revelação de Deus que o apóstolo João está tendo em Patmos, sobre o império mundial da besta. Queridos irmãos, depois de João receber a revelação do capítulo 12, que Deus vai revelar para ele acerca da grande perseguição do dragão vermelho, que é Satanás, um assassino, que desencarreou uma perseguição ferrenha contra o povo de Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento também, e também a derrota de Satanás, onde o seu plano maléfico de aniquilar a vinda do Messias na sua primeira vinda, que foi profetizado na boca dos profetas do Antigo Testamento, esse plano maléfico dele é frustrado, é aniquilado, que o Messias nasce, morre na cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia, e com a morte e o sacrifício de Jesus na cruz e ressurreição, Satanás cai derrotado e envergonhado, como diz em Colossenses 2, verso 15, e despojando principados e potestade, triunfou a si mesmo, os expôs publicamente na cruz. O diabo sofre uma derrota vergonhosa, porque o seu plano maléfico de aniquilar o Messias é frustrado. E esse dragão promoveu grandes perseguições contra o povo de Deus do Antigo Testamento. Agora, o dragão aniquilado, vencido, envergonhado, Jesus paga o preço por nós.
E a palavra de Deus diz que alegrai-vos os céus e o que nele habita, mas ai do que habita na terra e no mar, porque o dragão desceu com grande ira e ele se põe na areia do mar. Agora, o segundo plano de Satanás é perseguir o povo de Deus do novo pacto. A função do diabo é tentar barrar a pregação do evangelho, porque o último sinal da vinda de Jesus é quando esse evangelho do reino for pregado em todo o mundo em testemunho, aí virá o fim. Então Satanás se põe na areia do mar e ele vai convocar os seus aliados para armar o cenário mundial do quarteto general do mal, com os três aliados, que é a besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra e a Babilônia, mãe das meretrizes, a igreja apóstata e o povo ímpio. Então agora o dragão se põe na areia do mar e convoca os seus aliados para perseguir, para abrir o cenário. Como João Batista foi o pregoeiro da justiça, abrindo o caminho para a vinda do Messias, na sua primeira vinda, Satanás tem uma oposição contra Deus de imitar ao lado oposto, usando o sistema corrupto do mundo caído para abrir caminho para a ascensão do seu filho anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição. Mas como diz Paulo em 2 Tessalonicenses 2,8, que todavia o mistério, que é o mistério, um algo oculto, enigmático, já opera. Ou seja, o anticristo, ele não encarnou na terra ainda, em carne, em pessoa, mas o seu espírito já está atuando através dos seus sistemas corruptos, da ideologia de gênero, do ateísmo, do comunismo, do ecumenismo e das leis políticas que estão sendo analisadas, prestes a ser aprovada, que confronta as leis moral e ética da família e os conceitos cristãos. Então agora Satanás, ele promove guerra contra o povo de Deus. Mas algo detém. O que está detendo ele ainda? A pregação do Evangelho, juntamente com o poder do Espírito Santo, porque o Evangelho, o Espírito Santo habita no Evangelho, como diz Paulo. Que a pregação do Evangelho não consiste somente em palavra, mas em demonstração de poder do Espírito Santo. A igreja, que é a coluna da verdade, que está em Timóteo 2,15, o detém porque o Espírito Santo habita em nós. Quando essa graça do Espírito Santo for retirada da terra, com a abertura do 7º selo, louvado seja Deus, onde os 4 anjos, norte, sul, leste e oeste, estão retendo o juízo global de Deus sobre a terra, o vento da ira de Deus, por permissão de Deus, se une com mais 3 anjos para preparar para tocar as trombetas, e as orações dos santos sobem aos céus. E em resposta, Deus lança o seu juízo, porque dos céus é manifesto a ira de Deus sobre a impiedade dos homens. E a igreja dá entrada às bodas do Cordeiro, como diz lá em São Mateus 25, bem-aventurados são aqueles que entraram que quando o Filho do Homem vier, entrar nas bodas. E também diz em Apocalipse 19, bem-aventurados são aqueles que entraram nas bodas do Cordeiro, onde haverá festa no céu e juízo sobre a terra. Então, diante desse caos na terra, João está tendo a revelação aqui do Apocalipse, das trombetas que são tocadas, que vai assistir a atmosferas, sistema solar, os rios, a terra, os mares, os homens e as principados e potestades demoníacas que são soltos para terrorizar a terra. E nesse momento as 2 testemunhas são enviadas sobre a terra pelo poder de Deus para profetizar os juízos das taças da ira de Deus.
Eles vão ter poder de fechar os céus, de lançar pragas sobre a terra. E todos aqueles que for contra eles, eles terão poder de aniquilá-los. Então lá no Apocalipse 11, verso 7, também tem a profecia que eles serão mortos pela besta, que subirá do abismo. Então Satanás, ele dá o seu poder à besta. Porque olha aqui, no capítulo 13, João agora tem a visão de Deus. E vi emergir do mar uma besta, um monstro. Lembrando que o Apocalipse, em muitos dos seus textos, não são literais, são alegóricos. Figura de expressão. Figura de linguagem. O dragão tem o significado vermelho, compreende Satanás. Os chifres são os braços direitos do dragão, o sistema corrupto e ímpio do mundo, de presidentes e reis, ateus, comunistas, ateístas, que promove grandes perseguição contra o povo de Deus, desde os tempos antigos até os dias atuais. O livro do Apocalipse, meus irmãos, ele é um livro atual, ele é um livro oportuno, ele é o livro desse século. Deus diz: bem-aventurados os que ouvem, os que lê e os que guarda as palavras desta profecia e as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Então o diabo se põe na areia do mar agora, porque depois da revelação de Deus a João, também no capítulo 10, do 11 e do 12, no capítulo 13, a revelação de João para João de Jesus sobre o império mundial da besta. Então agora ele vê subir do mar uma besta. O que compreende mar? Apocalipse 17, mar compreende no Apocalipse povos, nações. O dragão se põe na areia do mar. E agora o João vê uma besta subir do mar, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre o seu chifre 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. João está vendo uma besta subir do mar. João aqui tem a mesma visão de Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 também ele vê visões de bestas subir do mar. Ele vê um leão, um urso, um leopardo e um animal grande e feroz, qual não é identificada a sua origem. E João aqui tem a mesma visão semelhante, que ele diz assim: vi e era semelhante a um leopardo, com pés como de urso, uma boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono, uma grande autoridade. Lá no Daniel capítulo 7, nós vemos esses monstros, qual a interpretação representa os impérios antigos, que promoveu grandes perseguições contra o povo de Deus do Antigo Testamento. A perseguição do dragão à mulher, que representa o povo de Deus do Antigo Testamento, a nação de Israel. E esses 4 animais têm referência ao Império Babilônico, Medo-Persa, Greco-Macedônio e Roma. Todos esses fiéis, esses imperadores, promoveu grandes perseguições e martírio contra o povo de Deus. João aqui tem a mesma visão. Então João está vendo as bestas subir do mar. O diabo preparando um cenário. Como João diz lá, 1 João 2, verso 18: filhinhos, é já a última hora. Como ouviste que vem o anticristo. Ele está falando, referindo à besta do Apocalipse, a última de todas. Mas muito se tem feito como anticristos. Nos tempos antigos, louvado seja Deus, nos tempos do ano 70, depois de Cristo, os imperadores de Roma foram levantados com grande perseguição contra o povo de Deus, martirizando, promovendo blasfêmia contra a palavra de Deus. Eles eram um tipo de anticristo. Como foi nos dias de Antíoco Epifânio, que profanou o templo de Israel, promoveu grandes perseguições aos santos, como diz lá em Daniel capítulo 11. Generais que foram levantados também do Império Grego-Macedônio, Medo-Persa,
que promoveu grandes perseguições. O antigo Epifânio é uma sombra que reflete como será também os dias do anticristo. Como nós compara na Bíblia, como foi nos dias de Noé, assim também será os dias da vinda do Filho do Homem, que os dias de Noé reflete, é uma sombra que aponta para os dias da volta de Jesus, também será exatamente igual. A mesma coisa como foi nos tempos de Antíoco Epifânio, que foi um homem, um rei cruel, feroz, que promoveu grandes perseguições contra o povo de Deus do Antigo Testamento, trazendo desolações, blasfêmias, sacrificando animais imundos no templo e blasfemando contra Deus. E Deus naquela época levantou um homem ungido que destruiu, quebrou aquelas leis satânicas, purificando o templo. Assim também será nos dias do anticristo, que ele vai se estabelecer, vai fazer guerra contra os santos, mas não os santos da igreja, que a igreja foi arrebatada, mas sim os santos, os dois profetas que representam o evangelho do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Os profetas que vai pregar juízo para o povo de Israel que não creram no Messias e não deram valor, que vai cumprir Mateus 8, verso 11. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, sentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e os filhos da promessa ficarão de fora, porque não creram no evangelho de Cristo. E também, louvado seja Deus, vai testemunhar para o povo gentil, para o povo que não creram no evangelho do Senhor Jesus Cristo, quando a igreja esteve aqui pregando o evangelho. E quando será o fim do reinado da besta? Com a vinda do ungido Jesus, para fazer guerra contra a besta, o dragão e o falso profeta. E será quebrantado, destruído com o resplendor da vinda gloriosa de Jesus. Quando diz lá no Apocalipse 19 que ele veio com todos os seus santos, em Judas 1:14. Glória a Deus. Então aqui agora, meus irmãos e minhas irmãs, João vê essa besta subir do mar. Glória a Deus, glória a Jesus, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Cabeça compreende reis, federações, chifre compreende poder, são os reis, presidentes, governadores que são protótipos do anticristo e também homens que darão apoio à besta, usado por Satanás. E a besta que vira semelhante a um leopardo, ou seja, como de pés de urso, boca de leão, e o dragão deu o seu trono, o seu poder, ou seja, os mesmos demônios que usou o medo persa, grego macedônio, Império Babilônico, Roma, que promoveu grandes martírios, desastre, coisas terríveis, agora estão tudo num só corpo, no reino da besta, os mesmos demônios atuando nesse corpo. Só que antes da vinda de Jesus, antes do arrebatamento, no princípio das dores, os anticristos já atuam, como atuou em séculos passados nos imperadores, como atuou também por meio da Primeira e Segunda Guerra Mundial, como atuou na vida de Hitler, Mao Tse Tung, Stalin, todos homens cruéis, que promoveu grande guerra contra o povo de Deus. E também espíritos malignos que atuam em seitas, em heresias, na união mofetiva, no sistema ateísta, ecumênico, que as religiões dão nas mãos do sistema da nova era, é um tipo de anticristo. Então, é o corpo da besta subindo do mar. Que é o mar? Vem entre os povos. Satanás se infiltra nas águas. E agora, através da mente corrupta do homem caído, que não tem a regeneração de Deus, que dão lugar ao diabo. O diabo está preparando um cenário, armando o seu exército contra o povo de Deus, perseguindo com leis anti-Deus, falsos profetas. Como o Antíoco Epifânio profanou o templo, e Jesus, nos dias do seu sermão profético, ele fala assim, como foi quando vê desolação, abominação no lugar santo, de quem falou o profeta Daniel, quem lê entenda, quem vê fuja. Jesus repete aquela profecia de Daniel, referindo também nos dias de uma tribulação que houve no ano 70, depois de Cristo,
por meio dos imperadores que profanou o templo de Deus, perseguiu os judeus, perseguiu a igreja primitiva e exigiu adoração. E aquele que nos adorasse eles eram mortos. Hoje, esse mesmo espírito maligno, através do corpo da besta que não encarnou em físico, mas o seu espírito está atuando com engano, está profanando o templo de Deus, as igrejas de sã doutrina, através da apostasia, do mundanismo, dos falsos profetas e heresias que promovem grandes catástrofes e prejuízos espirituais, provocando a ira de Deus. Então Deus diz: quem lê a Bíblia, entenda. Quem vê, fuja desses tais. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, glória a Jesus, aleluia. Aqui está Deus falando com todos nós. E o dragão deu poder ao seu trono, ou seja, e grande autoridade. Então, no momento que o povo de Deus é retirado dessa terra, agora se levanta o iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição em carne. E agora o dragão dá todo o seu poder a este homem para reinar. O anticristo, ele não sentou em seu trono porque não vem em carne, mas o seu reino já é decretado. Como foi Davi. Ele usa um termo ao oposto de Deus, mas imitando Deus no lado oposto. Davi recebeu a coroa de rei, homem de Deus, mas não foi sentando no seu trono, mas já foi ungido a rei. A mesma coisa é o anticristo. Ele já está declarado como rei no seu império mundial da besta, por permissão de Deus. Mas ele não encarnou porque não é o tempo ainda. Mas já está decretado para ele reinar. Quando Deus retirar o seu povo, ele vai manifestar em carne sobre a terra. Porque a graça de Deus o retém. Quando essa graça for retirada, a obra do Espírito Santo, que o Espírito Santo ele é onipresente, ele não sai. Mas a obra do Espírito Santo de convencer o homem dos seus pecados é retirado. E se cumpre 2 Tessalonicenses 2, verso 11. Deus enviará a operação do erro para que todos creiam na mentira. Porque não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então agora, o dragão dá o poder à besta e o povo vão adorar. Por quê? Presta atenção que diante dos caos promovidos pelas trombetas, abalos no sistema solar, rios em sangue, mares em sangue, grandes ondas, caos, um desastre na terra, os demônios atuando na terra com grande caos, a besta surgirá com uma falsa paz, cessando esses caos. E a besta agora vai se autotitular Deus, se autotitular o Salvador, o Messias. E muitos vão acreditar. E ela vai cessar esses caos permitidos por Deus. E aquelas duas testemunhas que estavam profetizando juízos serão mortas por ela. E o povo vão trocar presente um com os outros. Então todos vão adorar a besta. Olha o que diz a palavra de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Então vi uma das suas cabeças golpeada como de morte. Essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. O que compreende? Tem duas interpretações aqui. A besta foi golpeada de morte. Presta atenção que os anticristos, os imperadores romanos, foram um tipo de besta. Feras da terra, homens cruéis. Só que eles não existem mais, foram aniquilados. Mas agora, com a volta, com o reinado do anticristo, toda aquela maldade cruel daqueles imperadores volta de novo. E agora é curado e estabelecido. Só que os imperadores romanos, os imperadores babilônicos, Medo-Persa, Greco-Macedônio, Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, ditador chinês, parecerão crianças perto do anticristo.
ele vai estar com muito mais poder, porque ele fará grandes sinais e prodígios segundo o poder de Satanás. Ele vai ter poder místicos de fazer curas, sinais, de parar os caos, parar os meteoros, tornar as águas potáveis, um pouquinho de tempo, porque isso é uma permissão de Deus. E como ninguém podia tocar nas duas testemunhas, e ele sobe do abismo e as mata, o povo vão se alegrar, porque as duas testemunhas vão perturbar a terra, porque eles vão profetizar o juízo das taças da lei de Deus e profetizar para o povo rebelde que não creram no Evangelho, não creram no Messias, que vai vir mais juízo para eles. Só que olha o que diz aqui: e o povo estarão tão iludido por Satanás, que depois que o dragão, a besta, mostrar sua cara feroz quem ela é, mesmo assim o povo vão adorar ela. Vai ter tipo de um slogan declarando que ele é o próprio demônio, e o povo vão adorar, porque Deus enviou a operação do erro para que eles creiam na mentira. E adoraram o dragão e deu autoridade à besta, também adorar a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então ela vai receber adoração, ela vai receber aplauso dos homens. E diante deles fazer guerra aos santos, os profetas, e vencer, o povo vão se animar. Quem poderá batalhar contra ela? Quem poderá fazer algum mal? Olha os milagres que ela fez, olha a paz que ela trouxe, olha a tranquilidade, cessando os caos. E foi-lhe dada uma boca proferida arrogância, que soberba, e blasfêmias e autoridade, blasfemando contra Deus, murmurando do Evangelho de Deus, murmurando das coisas sãs de Deus e se autotitulando deuses, para agir 42 meses, e abriu a boca blasfema contra Deus, para lhe difamar o nome, e difamar o tabernáculo. Glória a Deus, a saber, os que habitam no céu. O que é tabernáculo? Tabernáculo é templo móvel. No Antigo Testamento, antes da construção do templo, o povo de Deus armava uma tenda, e ali naquele tabernáculo fazia o ritual de sacrifícios, holocaustos para Deus. Depois desmontava e continuava a sua jornada. Agora, depois com a construção do templo, já não tinha mais, era no templo. Hoje não existe mais o templo somos nós, o templo móvel somos nós, o Espírito Santo habita em nós. Então esse templo não estará mais aqui, habitará no céu. Então agora a besta, o dragão e o povo vão blasfemar da igreja dos santos que habitam no céu com Deus. Aleluia! Vão blasfemar de Deus e do seu tabernáculo, do seu povo que estão com ele nas bodas do Cordeiro. E foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. E deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Aqui se cumpre a profecia do Apocalipse 11, verso 7. Pode ver lá. Glória a Deus. Apocalipse 11, verso 7. Ó. Quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e as matará. Aqui, ó, se cumpre. Tá vendo? Glória a Deus. Glória a Jesus. E eles, ao fazer isso, ele recebe autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, aonde vai se estabelecer o império mundial da besta. E adorarão a todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não forem escritos no livro da vida. Ou seja, todos esses que estão na terra agora, eles não têm os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Está vendo aqui, ó? Vocês se lembram do capítulo 12? Quando foi dada a profecia lá no Antigo Testamento, em Gênesis, que Deus lançou maldição sobre a mulher e a serpente, que disse: esta lhe ferirá
essa lhes ferirá o calcanhar, e a sua semente lhe esmagará a cabeça. Dali já foi profetizado, louvado seja Deus, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, aqui ali já estava decretado já a morte e ressurreição do Messias. Aleluia. E se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Qual santos? As duas testemunhas. Se alguém tem que ser morto, tem que ser morto, porque é uma profecia de Deus. Tem que acontecer, teve que acontecer a morte deles para que o nome de Deus fosse glorificado. Por que o nome de Deus foi glorificado? Porque eles ficaram mortos em praças. Vamos lá voltar ao Apocalipse 11. Louvado seja Deus. Verso 7. Tiveram então concluído o testemunho que devem dar à besta que surge do abismo, pelejará contra elas, e as vencerá e as matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Aqui duas palavras simbólicas, espiritualmente. Sodoma, por quê? Durante o império da besta haverá uma inversão de valores. O anticristo, porque as madres serão encerradas, como diz a Bíblia, ai das grávidas naquele dia. Jesus faz também uma reflexão dos dias no período da grande tribulação, como foi nos tempos do ano 70. Ali as grávidas eram mortas pelos imperadores a fio da espada, que seus bebês eram arrancados das suas barrigas. A espada. Agora aqui, no tempo da tribulação, as madres serão fechadas. Não darão mais a luz. Então agora haverá uma inversão de valores. Satanás, o dragão, a besta, dará liberdade, legalidade ao homossexualismo, à união homoafetiva. É uma blasfêmia, que ele falou, blasfemando contra Deus. Glória a Deus. Então o povo estaria como foi em Sodoma, um povo cruel, um povo mau, um povo hostil, ruim, perverso. Glória, porque não terá mais o Espírito Santo de Deus sobre a terra. Glória a Deus. Glória a Jesus. E Egito, por que o Egito? Diante das pragas do Egito que caíam, o coração de Faraó estava duro. Diante das pragas das trombetas e também das taças da ira, o povo não se arrependerão. Pelo contrário, eles blasfemarão contra Deus e não deixarão de fazer suas más obras, suas feitiçarias, suas prostituições, seus adultérios e as suas idolatrias ao anticristo. Haverá estátuas, haverá imagens de adoração ao anticristo. E nesse tempo, onde foi crucificado nosso Senhor, glória a Deus, e também o seu Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado, o povo estaria blasfemando Jesus Cristo, quando estava naquela cruz. Você viu, na Bíblia diz que o povo blasfemava dele. Ele pediu água, deram vinagre. Zombava, tu não és o Cristo, desça daí. Aqui será a mesma maldade que Satanás promoveu no coração daqueles homens. Aqui também será a mesma coisa. O povo blasfemando do Evangelho de Cristo, blasfemando da igreja que pregou o Evangelho na terra. Povo cruel. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, aqui está a paciência desses santos, porque eles vão ter que passar por isso. Eles vão ter que ser mortos. Aqui está quebrando as pregações, teoria por meio de achismo, de texto fora do seu contexto e aplicando doutrina, como diz Pedro. Algumas epístolas sagradas da Bíblia do nosso amado irmão Paulo são pontos difíceis de entender. Quanto aos indoutos e aos inconstantes, torce as outras escrituras para a sua própria perdição. Então, nesse momento, irmãos, será um momento de caos sobre a terra. E o anticristo,
não vai aceitar nenhuma religião. As religiões afro, as religiões do Oriente Médio, as religiões orientais serão aniquiladas, porque o anticristo vai usar sofisma, palavras persuasivas, cativadoras, dizendo assim, ó, o caos estava na terra devido às religiões, e ele vai usar o sistema da tecnologia para expor as suas obras. A besta que subiu da terra, o falso profeta, qual já está na terra abrindo o caminho para a vinda dele, também estará atuando com ele. E também a ferida mortal, qual foi curada, tem o mesmo significado, que o anticristo vai simular uma falsa morte, uma falsa ressurreição, copiando as coisas de Cristo ao lado oposto, porque o diabo não tem poder sobre a vida. Só quem tem poder sobre a vida é Jesus. Jesus não se contradiz na sua palavra. Olha o que ele diz para João: João, eis aqui aquele que foi morto e ressuscitou, e tem a chave do inferno e da morte. Então o poder da vida está sob Deus. E Deus permitiu que ele fizesse esses sinais de parar os caos na terra por permissão de Deus, para que se cumpra as profecias. Mesma coisa hoje. Os falsos profetas não fazem milagre? Extraordinário. Os anticristos da época é permissão de Deus, para que se cumpra as profecias que Jesus falou, e surgirão falsos profetas, falsos cristos, com tão grandes sinais que, se possível, enganariam os escolhidos. A mesma coisa no tempo do anticristo. Ele vai fazer sinais, prodígio no céu, na terra, com sinais, maravilhas e curas também, cessando o caos, porque a terra estará um terror diante da ira de Deus, através do toque das trombetas. Mas ele vai cessar isso por permissão de Deus, porque é o que diz a Bíblia. E ele fará sinais de prodígio segundo a eficácia de Satanás, por ele Satanás, mas por permissão de Deus. E aqui está a paciência dos santos, dos dois profetas, porque eles vão ter que ser mortos para que cumpra a profecia também. E depois de 3 dias e meio, eles vão ressuscitar e ser arrebatados aos céus, qual não sabemos quem é esses dois profetas. Muitos se atrevem a dizer, é Moisés, é Elias, é Enoque, eu não sei. É um mistério, como Jesus falou com João lá em Apocalipse 10, quando João viu os 7 trovões, o mistério dos 7 trovões. Jesus falou assim: não, cele, não escreva. A mesma coisa é isso aqui. Quem somos nós para se atrever? Creio que pode ser um ser celestial, um ser divino, porque eu creio que na Bíblia fala que só quem subiu ao céu foi Enoque e Elias em vida. Talvez, não estou dizendo que é, poderá ser eles, para que se cumpra, que eles morram e ressuscitem e sejam arrebatados aos céus, para que se cumprir. Louvado seja Deus, as profecias bíblicas. Pode ser, não estou afirmando que é, pode ser isso. Então, meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja Deus. Aqui está a pregação parte 1 do Império Mundial da Besta. No próximo domingo estaremos fazendo a parte 2. Louvado seja Deus, com muita oração e muito jejum, pregando aqui baseado não por teorias de mente humana, porque pastor A, pastor B prega, não, sim pelo Espírito Santo de Deus. O Apocalipse é a revelação de Deus, qual Deus deu aos seus servos, a João, para revelar aos seus servos. Deus diz a João: escreve as coisas que vistes, passada, acontecimento, as que são da época dele e as que depois dessa hão de acontecer. A revelação das 7 igrejas do Apocalipse, que hoje é a atual Turquia, os 7 selos, as 7 trombetas, o Império Mundial da Besta, as 7 taças da ira de Deus, trono do julgamento, que é o juízo final, novo céu e nova terra. Glória a Deus, está aqui na palavra de Deus. Então o que acontece, irmãos? Para que você não fique aqui, obedeça a doutrina do Senhor. Não entristeçais o Espírito Santo,
o qual está selado para o dia da redenção. O anticristo ele não encarnou na terra ainda, mas o seu espírito já atua. Há um mistério oculto que já está operando através das heresias, dos falsos profetas, através da união homofetiva, do ateísmo, do comunismo, do ecumenismo, da sociedade das religiões falsas. Estão aí. Vai ter a marca da besta física no império dela, mas hoje a marca espiritual da besta já está atuando na mente de muitos, corrompendo a mente de muitos, fazendo aceitar o evangelho anátema, maldito, mundano e ímpio, e com suas mãos dando posse. A besta vai usar o sistema tecnológico, a imagem da besta através da televisão, das redes sociais satânicas, para expor os seus sinais. Hoje os anticristos estão usando, porque quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Senhor. Esse é o anticristo. Então muitos anticristos já entraram no mundo, o qual não confessa que Jesus vem em carne. O que acontece? Muitos anticristos já estão aí, os falsos profetas. Estão profanando as igrejas de doutrina, trazendo a imagem da besta, o sistema corrupto para a igreja, a sensualidade, o mundanismo, a iras, as contendas, as pelejas entre os irmãos e das irmãs, os escândalos, profanando o templo de Deus, profanando os irmãos e as irmãs, fazendo que se corrompam com a apostasia. É os anticristos. E quem está com essa marca espiritual, se não se humilhar para Deus, para ser purificado pelo sangue do Cordeiro, vai ficar. E triste será para aqueles que ficarem. No toque das trombetas, Deus repreendeu a morte por 5 meses. Na época da tribulação, os que morrerem degolados, crentes desviados, que morrerem degolados, vão direto para o Hades. Ah, mas vai ter segundo arrebatamento? Não. Porque a Bíblia fala assim, bem-aventurados que têm parte da primeira ressurreição. E quando ocorre a primeira ressurreição? No arrebatamento da igreja. Os que subirem no arrebatamento, os que ficarem para a segunda, é perdição, é condenação, não tem mais jeito. E o diabo está enganando muitos com o falso evangelho, com a doutrina de demônio anátema que distorce a verdade da palavra. Então, meus irmãos, minhas irmãs, muitos estão questionando aqui, muitos estão falando, baseando suas teorias por livros, por teologia, por pastor A, pastor B. Não, nós baseamos pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Lá em Efésios 2:11 se fala que o povo de Deus que crê no sacrifício de Jesus, tanto judeu como grego, é um só, e gentil. E Gálatas 3:27. Então o momento de crer é agora. Depois que Jesus arrebatar sua igreja, não vai adiantar mais. Vai estar a operação do erro. Se hoje com o Espírito Santo já convencendo as almas ao arrependimento, o povo não se converte, calcule quando Jesus retirar a graça do Espírito Santo. Porque Jesus falou assim, eu vou para o Pai preparar lugar, mas não deixarei o órfão, deixarei o Espírito Santo convosco. Então, meu irmão, minha irmã, quando isso aqui for retirado, essa obra do Espírito Santo for retirado, e o mesmo Espírito agora enviar a operação do erro, não vai adiantar mais. E os que morrerem nesse período, porque muitas pessoas que são leais aos seus dogmas doutrinários do hinduísmo, das regiões afro, das regiões pagãs do Oriente Médio, do Oriente também, eles vão querer confrontar e serão mortos, esquartejados, degolados, e depois de morto, além de sofrer na tribulação, vão sofrer no Hades e aguardar a segunda ressurreição
dos mortos, perdidos, para ir corpo e alma para o lago de fogo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, muito cuidado, vigiem, orem, leiam a Bíblia, cuidado com esses evangelhos de achismo, cuidado com esses falsos evangelhos que está pregando falsa doutrina, está pregando falso arrebatamento, dizendo que o arrebatamento que nós crê é herético, que veio de nomeados do século XIX. Não, nós cremos aqui pela palavra. Jesus, antes de se ascender aos céus, ele pregou para os seus discípulos, mandou ir de pregar o evangelho. Quando ele se ascendeu aos céus, os varões falaram assim: por que estão olhando assustados? Esse mesmo Jesus que viste subir do céu, virá outra vez para buscá-los. E quem estava ali naquele momento? Somente o povo de Deus, a igreja. Hebreus 9:27 também diz: o Senhor Jesus veio uma vez para tirar o pecado do mundo, mas aparecerá para a segunda vez sem pecado para aqueles que hão de herdar a salvação. É a Bíblia, é a palavra que está falando. E quando o anticristo vai ser aniquilado? Quando? Com a vinda gloriosa de Jesus com todos os seus santos, que ele será destruído e lançado primeiro no lago de fogo e enxofre, juntamente com o falso profeta. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos perseverar firme na doutrina do Senhor Jesus Cristo, na obediência, da santificação do corpo, da alma e do espírito. Cuidado com os falsos evangelhos. Cuidado com as filosofias, com as fábulas. Paulo alertou acerca das fábulas, das filosofias que já quase destruiu a igreja primitiva. Homens nicolaítas, conquistadores de povo, que pregam algumas verdades para cativar, mas misturado com heresias, filosofias, histórias heréticas que não têm fundamento bíblico. Eles não têm o Espírito Santo para interpretar as Escrituras e apela para o seu achismo, trazendo contenda e confusão à mente do povo. Cuidado com essas falsas revelações. Vigia. Glória a Deus. Abram comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Porque ainda tem uma pulguinha na orelha de muitos aí, né? Questionando. Porque muitos crentes hoje em dia estão igual aos crentes tessalônicos. Os crentes tessalônicos, meus irmãos e minhas irmãs, eram crentes piedosos, crentes amorosos, crentes pacientes. Paulo admirava deles. Porém, Paulo os exortava acerca da sua falta de nobreza, falta de inteligência espiritual para discernir as Escrituras. Tanto é que lá em Bereia, Atos 17:11, Paulo se admirou dos bereanos, que era mais nobre do que os tessalonicenses. Paulo pregou acerca da vinda de Jesus, os acontecimentos, na primeira carta. Então ele teve que fazer uma segunda carta, porque como acontece hoje, acontecia naquela época, falsas visões, falsas revelações acerca da vinda de Jesus. O que Jesus falou em São Lucas 21:8? Muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e que o tempo está próximo, não vades até eles. Aparecerão falsos profetas, até pregando sobre a vinda de Jesus, profetizando, tendo revelações acerca da vinda de Jesus, mas são falsas, não tem respaldo bíblico com a palavra. Você está vendo a necromancia, o misticismo, o sincretismo religioso misturada com as coisas de Deus. Tem os dons espirituais de Deus com respaldo bíblico, mas tem os falsos dons do anticristo que imita as obras do Espírito Santo, do lado oposto, para levar o povo à perdição, para levar o povo à blasfêmia. Você pensa que blasfêmia contra o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, é só você murmurar de uma revelação, de uma pregação bíblica?
Você, revelação falsa, visão falsa. Você que está trazendo o kardecismo, o espiritismo, a necromancia, que é consulta a mortos. Copiando e baseando, se autotitulando com o dom do Espírito Santo, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, está aparecendo muitos, porque Jesus falou assim, que o espírito do falso profeta faria tão grandes sinais de prodígio, que se capaz enganaria até os escolhidos de Deus. Então ele vai dizer aqui, ó, irmãos, no que diz a respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nos vós exortamos. Quando fala vinda, que muitos já veem distorce, fala é vindas, então não tem segunda, terceira vinda, não. A vinda de Jesus ela é única. E nesse ato único, a mesma coisa que aconteceu na sua primeira vinda. Jesus, quando veio na sua primeira vinda, teve o nascimento, morte e ressurreição. E todos esses elementos, esses acontecimentos, ele levou tempo. 33 anos. Entre o nascimento, a morte e a ressurreição. A mesma coisa a segunda vinda de Jesus. O Apocalipse vai contar a história verídica de Jesus, desde o Antigo Testamento até os dias de Jesus, compreende morte, nascimento, morte e ressurreição e ascensão ao céu, que aponta para a segunda vinda de Jesus, compreende o princípio das dores, que é antes do arrebatamento, o arrebatamento, a grande tribulação, o advento do anticristo, milênio, trono do julgamento, novo céu e nova terra. Então esses atos, que já é uma vinda de Jesus, não o princípio das dores, mas o arrebatamento, o advento do anticristo, a grande tribulação, o milênio, trono do julgamento, novo céu e nova terra, isso é um ato único da vinda de Jesus. Por isso que é vinda, tudo isso já compromete a vinda de Cristo. São acontecimentos que se enquadra, por isso tem primeira, segunda, terceira, não, é uma vinda que se enquadra tudo nisso. Então, Paulo aqui, ó, que não devolvais a vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, tá falando aqui, esses homens com espírito de adivinhação falsa aí, marcando data e hora da vinda de Jesus, já acontecia nos dias de Paulo, quer por palavra, pregação, essas pregações falsas acerca da vinda de Jesus, fazendo confusão e contenda e debate dos irmãos, não é de Deus. Quer por palavra, quer por epístola, cartas, epístolas, dizendo que, ó, se alguém dizer aqui, eu, Paulo, escrevi que Jesus vai voltar a tal hora, tal dia, não acredites. Porque Jesus falou assim, ninguém sabe nem o dia nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. O Senhor Jesus virá na hora que não penseis. Como se procedesse que nós supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia. Qual a apostasia que ele está falando aqui? Todas as épocas houve apostasia, desde o Antigo Testamento. Apostasia do povo de Samaria, apostasia do povo de Jerusalém. Toda a época houve. Nos tempos dos apóstolos também houve apostasias. Então é que Paulo adverte lá na 1 Timóteo 4. Quando o povo da igreja primitiva, alguns começaram a voltar às práticas judaizantes. Que apostasia que Paulo está falando? Ele está falando acerca da grande apostasia dos últimos tempos, que é os dias que estamos vivendo. E também aconteceu naquela época dos apóstolos, porque essa carta aproximadamente foi escrita, acho, no ano 60, no ano 50. Paulo já estava se referindo acerca do imperador, revelando acerca do imperador, imperadores cruéis, porque a igreja aqui, por enquanto, estava tendo uma perseguição religiosa por parte dos judeus e dos gnósticos. Agora, o braço forte é a política, os anticristos. O homem do pecado, os homens do pecado, os anticristos. Tanto é que João fala, filhinhos, é já a última hora daquela época, como ouviste que vem o anticristo. Mas muito se tem feito como anticristo. E se revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto,
no ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso também já aconteceu na época dos apóstolos. Os imperadores romanos que se assentou no templo de Deus, exigiu adoração, martirizou muitos cristãos, lançando em postes de cera quente, em cruzes, e oferecendo sacrifícios animais com a estátua do imperador no templo. E isso vai se repetir no dia do Império da Besta, porque o santuário será construído mais uma vez. E ele vai profanar com blasfêmia. Qual a profanação? Através da blasfêmia, trazendo as leis judaizantes em prática, que a Bíblia fala que aquele que está debaixo da lei está debaixo de maldição. Nessa época ele vai trazer todos aqueles rituais, negando o sacrifício de Jesus na cruz, trazendo todos os rituais da antiga aliança, trazendo o evangelho maldito para o povo. Como se fosse o próprio Deus. Não vou recordar que ainda convosco eu costumava dizer vós essas coisas? Agora sabei o que detém, para que seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja manifestado aquele que agora o detém. O mistério, ele está falando, da iniquidade. Os homens do pecado, eles não são fantasma, já operava neles, nos falsos profetas, no ecumenismo, como atuas hoje. O que está detendo? Porque a graça de Cristo que detém muitos imperadores, como foi Nero, hoje em dia. Você vê poucos, mas agora, no império global, será mais terrível. Então, o que detém ele ainda? A graça do Espírito Santo. A igreja com a pregação do evangelho. Quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, aí virá o fim. No momento que Deus retira a igreja, aí ele se manifesta. E ele só vai ser extinto com o resplendor da vinda de Jesus, quando vir com todos os seus santos, como já preguei em minutos passados. Então esses versículos são distorcidos. Quem é que resiste? O que a Bíblia diz? Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Quem que resiste o pecado hoje? Quem que resiste às obras do homem mau, do homem ímpio, do pecado, do diabo? A igreja do Deus vivo. E quando ele surgir, diz a Bíblia, o Senhor Jesus será revelado o iníquo, a quem o Senhor, ele vai ser revelado. E aqui está falando aqui, ao mesmo tempo está falando sobre a derrota dele. E o Senhor Jesus os matará com o sopro da sua boca, destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, do anticristo, com todo o poder de sinais e prodígio da mentira. Sinais e prodígio, vai cessar os caos, como já expliquei minutos passados. Com todo engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para se salvarem. E por esse motivo, pois Deus lhe mandará a operação do erro, para que eles acreditem na mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram o crédito à verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então Paulo está revelando aqui, para o povo, olha, Jesus não voltou ainda. Isso aí que estão pregando é falso. Por que está querendo dizer? Se Jesus tivesse voltado, nós não estaria aqui. Então é mentira. E aí ele vai explicar. Tem que vir a grande apostasia final. Já estava profetizando o tempo final. E sobre o anticristo da época e o anticristo da besta. Porque, filhinhos, é já a última hora, como ouvisse que vem o anticristo. Mas muitos se têm feito como anticristos. Ele vem, está sendo detido, mas o mistério da iniquidade já opera. Já está operando através da ideologia de gênero, do ateísmo, do comunismo, das seitas e heresias. Está aí o anticristo, o espírito dele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aí está a parte 1 dessa pregação.
Amém? E a parte 2 será mais explicada pelo poder e a graça do Espírito Santo. Então creia no Evangelho, leiam a Bíblia, orem, jejuem e vigiem para que vocês não sejam enganados por esses enganadores, por esses falsos profetas. E ter irmãos piedosos como foi Tessalônico, homens simples, piedosos, de oração, de jejum, porém falho no entendimento. Está acontecendo igual aos Tessalônico, crendo em teorias de evangelho de um meio de achismo e poderá ser condenado. Amém? Então que Deus abençoe a todos. Fique na paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Também a vinda do Filho do